Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre essa iconografia aqui, que é muito pano para manga na teologia. Essa aqui é a representação de Elias, que é arrebatado para os céus pelo próprio Deus. Deus representado como este senhor de idade, cabelos claros, a roupa clara, numa carruagem de fogo, arrebata Elias e leva Elias diretamente para os céus. Então são pouquíssimos personagens que são levados diretamente para os céus, ou que se elevam praticamente na Bíblia. Nós temos três, nós temos o próprio Cristo, a Nossa Senhora, e nós temos o Elias, que foi um profeta importantíssimo na construção, no Antigo Testamento, na construção, da compreensão de Deus único, que é o Deus Yahvé. Numa época onde ainda alguns israelitas ainda tinham crenças também em outros deuses, como o deus Baal, que é o deus com cabeça de touro, e a deusa Astarte, que é uma deusa da árvore, a deusa da fertilidade, a deusa feminina. Inclusive faziam um casal de deuses consortes, deuses pagãos, é claro. Então, isso é uma dificuldade muito difícil de representar hoje, até hoje na teologia cristã, o Deus, porque Deus não tem um corpo material. Então eu vou passar um pouco rapidamente o fundamento e a teologia da representação de Deus. Então nós vamos começar aqui na Bíblia. Uma das primeiras, essa representação que as pessoas têm, Deus não é um senhor velho que está em cima de um trono, que é um senhor sábio, isso está errado. Bom, realmente está errado. O que aconteceu foi que Daniel, o profeta Daniel, teve uma visão, e ele chamou essa visão de o ancião dos tempos, ou o ancião da eternidade, aquele grande sábio que está em todos os tempos. Então ele descreve que viu ele com essas roupas brancas como a neve, cabelo que era lã pura, e o trono num fogo, um trono de fogo com rodas de fogo. E isso quer dizer a pureza, a justiça infinita e a autoridade suprema de Deus. Por isso que a gente até hoje vê essa representação de Deus sobre um trono com rodas, como se fosse uma carruagem, depois uma carruagem com cavalos celestiais. Bom, isso é uma visão simbólica, né? Nunca foi uma visão material ou biológica. Portanto, que Deus não tem corpo físico. Deus não é nem homem, não é nem mulher, não é nem um homem sábio, não é nem... Ele simplesmente ele é a força criadora do universo. Ezequiel já vai ver Deus de outra forma. Ezequiel vai ver Deus como um turbilhão de nuvens que se aproxima, que tem 4 querubins. Esses querubins têm 4 faces. Uma é uma face de homem, um tem a face de um leão, outro tem a face de um boi e o outro tem a face de uma águia. Pode-se dizer que isso é prefiguração dos 4 evangelistas mais adiante que vão usar esses mesmos símbolos, que foi feito por Dom Santo Irineu de Lyon. Fez a simbologia dos 4 evangelistas, como a gente conhece hoje, baseado nessa passagem do Antigo Testamento na visão de Ezequiel. Esses 4 querubins significam a natureza divina e humana, a força de um leão, a resiliência e a servidão de um boi e a elevação filosófica de uma águia. E esses símbolos vão ser retomados nos 4 evangelistas. Ele também vê, então, esse Deus dentro de um trono, cheio de rodas, cheio de olhos, que representa a visão onipresente, onipotente de Deus. E tem uma figura com semelhança humana. Depois a gente vai ver também que em Gênesis, Deus diz: façamos a nossa imagem e semelhança. Tudo isso se soma para criar-se uma imagem, então, de Deus que está no inconsciente coletivo deste homem velho, sábio, com barbas longas. Porém, essa é uma visão equivocada. Vamos mais adiante, né? O único que realmente encarnou foi o filho dele, Cristo. E esse pode ser representado diversas vezes com o corpo humano, pois que ele teve a sua natureza divina e teve o seu corpo humano. Portanto, na teologia cristã e na iconografia, nós devemos representar Cristo com natureza humana, pois ele esteve encarnado. E aquilo é memória do próprio Cristo encarnado. Agora, o erro de representar ou de pensar que Deus é um homem pai idoso tem um equívoco muito, muito grande, porque Deus de fato não tem corpo, Deus não é idoso porque ele não envelhece, e Deus não é pai porque ele não é nem pai e nem mãe, e nem nada que se associa aos deuses Baal e Astarte. Na verdade, ele é a força criadora do universo, a grande lei cósmica. Na tradição cristã, o símbolo, então, se usa como símbolo para representar o Deus ao longo desses séculos, o trono, uma mão, muitas vezes o mosaico bizantino tem apenas a mão saindo, ou o olho, que às vezes aparece dentro de um triângulo, significando também trindade.
Como é que Michelangelo resolveu isso? Ele representou aquela imagem clássica da Capela Sistina de Deus quase tocando no dedo de Adão, né? Ali nós temos então esse homem sábio, com barbas, com cabelo, com idade, parece idade, e o Adão. Como é que ele resolve isso? Ele resolve colocando esse Deus com idade, com cabelos longos, num corpo extremamente forte que não é compatível a um senhor idoso, com aquele rosto de idoso, com aquela barba branca. Isso ele cria uma visão de que aquilo não é humano. Exatamente. Quando ele bota aquele corpo super forte no rosto de um senhor idoso, ele cria no observador uma estranheza que faz com que ele diga ou compreenda, bom, aquilo é Deus, aquilo não é humano, porque os idosos que eu conheço têm um corpo já raquítico, definhado. E esse Deus tem, então, a aparência de sábio num corpo extremamente forte. Michelangelo resolve ir assim, porque na época do humanismo, o homem ele era usado para representar poder, beleza e inteligência. Manifestação do que existiria de melhor de Deus na humanidade. Isso é o humanismo. Bom, por fim, como é que eu resolvi essa questão? De certa forma, eu usei um pouco a iconografia do senhor, de barbas longas, cabelos longos, roupas claras, trono de ouro, tá? Mas como é que eu resolvi? Eu usei um material dourado. Eu representei essa imagem de Deus apenas, olha a mão dele, a outra mão, o rosto, olhos, tudo com material reflexivo. Eu usei o ouro o tempo todo, porque assim como no bizantino o ouro, que é utilizado no fundo daquelas cenas, representa o espaço transcendente, aquilo que não é físico, não é material, aquilo que não é iluminado, aquilo que parece que a luz parte dele mesmo. Quando tu olha o ouro e ele reflete, parece que a luz sai do próprio material, ela não é refletida. De maneira que eu transfiro aquele fundo transcendente no corpo transcendente, no próprio objeto. E de maneira que, então, essa transferência parece uma coisa um pouco vanguardista, mas ela consegue me transferir essa ideia de que o que eu estou vendo não é um corpo físico, mas uma energia, uma simbologia, o simbolismo daquilo que seria a energia ou a presença de Deus, utilizando esse material luminoso que é o ouro. Então, basicamente, com essa minha estratégia eu consigo resolver e, de certa maneira, fazer frente a essa demanda de que não se representa Deus na iconografia cristã diretamente, né? Mas assim simbolicamente. Então essa é a obra de Elias, é arrebatado por Deus, levado aos céus pelo Deus num trono, numa carruagem de fogo.